Olá, pessoal, boa tarde, bom domingo para vocês. E olha só quem eu consegui trazer de volta para o canal. Tive que dar uma chantageada, pegar umas conversas antigas, falar que ia divulgar, mas querendo ou não, a gente conseguiu, pelo bem ou pelo mal, conseguimos o Ivan Kleber do PH Vox e vira e mexe comentarista da Jovem Pan dos Pingos nos Is, né? Ele ficou chique agora, autor de livro. O menino teve um crescimento exponencial nos últimos meses que a gente não gravou, mas consegui pegar aqui um pouquinho de Ivan Kleber para a gente. Ivan, muito obrigada por ter voltado ao canal. Camila, eu que agradeço o convite e o carinho do público do seu canal. Eu também recebi mensagens. Quando que você vai voltar lá na Camila? Quando que você vai voltar? Enfim, tem uma guerra acontecendo e isso dá bastante trabalho, né? Mas, Camila, eu só gostaria de registrar aqui para o seu público que eu e você sabemos que as nossas conversas podem ser divulgadas sem problema nenhum. E o motivo de eu ter voltado aqui foi porque eu gosto de trabalhar contigo e também gosto muito do seu público. Agora, tem uma coisa, só assista esse vídeo se você lavou a louça. Se você ainda não lavou a louça de domingo, corre lá para a cozinha, deixa o telefone do lado, fica escutando a gente e vai lavar a louça. Ivan, primeiro, vamos já esclarecer as ofensas às nossas pessoas por conta de uma entrevista, que somos globalistas. Ivan, nós somos globalistas? Olha, que eu saiba, eu não sou, e eu coloco a mão no fogo que você também não é, Camila. Acho que quem conhece aqui o seu canal de anos, o meu trabalho, pelo menos 2 anos no Pega Box, sabe o quanto a gente denunciou, bateu, criticou ações globalistas. Não é da boca para fora. Eu tenho um livro publicado justamente descendo a ripa nessa gente. Está aqui. Eu tenho um livro que fica para a posterioridade. O meu trabalho pode acabar amanhã, mas o livro fica. Então, eu acho que a gente tem alguma propriedade para falar do assunto. Quem conhece aqui o seu canal sabe quantas pautas a gente trouxe aqui. E vai continuar trazendo, sem problema nenhum. Então, respondendo à pergunta, não somos globalistas e muito menos pretendo ser. Simples assim. Lembra que a gente denunciou o sistema de pontos na Alemanha, a ascensão da China no mundo, por que o vírus foi feito? A gente denunciou tudo isso. Mas Camila, ainda quer um exemplo? Você está sendo perseguida por denunciar um sistema eleitoral que favorece os globalistas. Agora, você quer o curioso da coisa, Camila? Adivinha qual país, no meio de uma guerra, aprovou o voto eletrônico por celular? Nem pela urna eletrônica, pelo celular. A Rússia. A Rússia aprovou o voto por celular eletrônico a partir de 2024. Essa é uma pauta globalista. E agora, a Rússia é globalista? Está vendo como as coisas não são lineares? E a gente denunciou também aqui a questão da pauta ambiental. Eu fui até a COP, né? A gente fez um vídeo de lá, eu do hotel, você comigo, gravando aí do Brasil. A gente fez toda a cobertura, escancarando a hipocrisia que foi a COP 26. Acho que isso já é o suficiente para corroborar o nosso trabalho. Ivan, eu queria começar o vídeo sabendo qual é o gostinho de ter a sua liberdade de volta, já que no Reino Unido acabou toda e qualquer restrição em relação ao vírus chinês. A partir de hoje, quem quiser vir para o Reino Unido está isento de todas as restrições sanitárias relacionadas ao vírus chinês. Pessoas não vacinadas não terão mais que fazer testes ou preencher formulários. OBS, no meu tempo livre, eu sou guia turístico. Sou mesmo, viu? Quem quiser, tá, Camila? Vou aproveitar o espaço aqui do seu canal. Quem quiser vir a Londres e contratar os meus serviços como guia turístico, me procura no Instagram ou no Twitter. Será o maior prazer levá-lo, conhecer a cidade. A gente monta o roteiro, tudo junto, beleza? E diz que veio através da Camila que a gente faz um desconto. A minha ideia era começar isso, olha, um mês antes da pandemia. E aí veio a pandemia e acabou com tudo isso. Agora, Camila, realmente, quando a gente diz que todas as restrições acabaram, é porque realmente todas. Para uma pessoa vir para o Reino Unido, basta comprar a passagem, estar com o passaporte em dia e, óbvio, cumprir as exigências de imigração que sempre tiveram no país, né?
passagem de volta para o Brasil, essas coisas assim. Mas referente à pandemia, acabou, nem teste negativo, nada, absolutamente nada. Porém, qual é o problema? Se você for voltar para o Brasil, né, você precisa respeitar aí as regras de imigração no Brasil, que eu acredito que ainda exigem algumas documentações, alguns trâmites. Eu, sinceramente, planejo ir para o Brasil esse ano e estou vendo como é que eu vou fazer. Espero que, quando eu vá para o Brasil, o nosso querido Brasil esteja com as regras iguais aqui do Reino Unido. Vamos abrir, pessoal, não há mais um motivo. Então, não precisa fazer teste, não precisa usar máscara. As companhias aéreas inglesas já retiraram a obrigatoriedade de máscara. Resumindo, Camila, voltou como era antes da pandemia. Não tem passaporte sanitário. Aqui você chega em Londres, quer ir num restaurante, quer ir num bar, quer ir no cabeleireiro, vai aonde quiser, ninguém vai pedir se você tomou picadinho ou não. Tudo isso a gente deve a dois fatores importantíssimos. Vou tentar ser bem... fazer um resumo. Primeiro é o Brexit. O Reino Unido não depende de aprovação ou de autorização ou de conversas com a União Europeia. O parlamento aqui decidiu, está decidido assim, o governo daqui decidiu, pronto, acabou. A gente pode gostar ou não das decisões, mas se a gente não gostar, a gente vai ali na frente do parlamento e protesta, não precisa ir para a União Europeia. E segundo, que o Boris ia cair, a verdade é essa. Se o Boris continuasse insistindo nas políticas restritivas, ele perderia o cargo. Isso foi dito para ele dentro do Partido Conservador. O Partido Conservador colocou essa pressão no Boris e ou ele fazia isso ou ele caía. Você quer mais uma notícia muito boa, Camila, que eu tenho de dentro do Partido Conservador? A próxima pauta a cair vai ser a pauta ambientalista. E eu terei o maior prazer em vir aqui no seu canal e explicar como que vai ser feito isso. Mas o Reino Unido, aliás, o Partido Conservador do Reino Unido já está elaborando um projeto, um desenho, um rascunho para afastar o Reino Unido da pauta ambientalista. Olha, Camila, o dia que a gente for dar essa notícia, eu vou vir aqui, eu vou no Pegavox, eu dou a notícia, mas aí eu vou no pub depois comemorar, porque realmente é uma bola de ferro na economia do Reino Unido. Mas eu posso já dizer de antemão que estão trabalhando nisso. Então, é muito bom, viu, Camila? É muito bom ter o gosto da liberdade de volta. E que seja para sempre. Ai, será? Nem brinca. Será para sempre, porque espero que a China não invente mais. Por falar em China e essa briga toda que está acontecendo aí do seu lado, Ivan, a Polônia e a Hungria, você fez um post falando que a Comissão Europeia quer aplicar sanções em cima desses países. Por quê? Para quem quiser saber os motivos que a Comissão Europeia quer aplicar sanções à Polônia e à Hungria, eu fiz um resumo no vídeo abaixo. E aí você também deixou um link, que é este link aqui, que fala: países da União Europeia tentam acabar com a soberania da Hungria por lei de proteção à criança. Como assim? Não foi a União Europeia que liberou até cirurgia de troca de sexo Sim. ali para criança pequena? Que proteção de criança que eles estão falando aí? Então, Camila, eu acabei de falar, né, que o Reino Unido tomou essas decisões, muito provavelmente vai tomar essa também na questão ambiental, e outras que eu não posso adiantar ainda, mas que estão indo para o forno, mas porque ela não está na União Europeia, então ela tem essa autonomia. Países como a Polônia e a Hungria fazem parte da União Europeia, então, no meio de uma guerra, literalmente, né, com países que fazem fronteira com a Ucrânia, no caso da Polônia e da Hungria, a União Europeia, sem escrúpulo nenhum, vai ali e decide punir esses dois países. O Parlamento Europeu, tá, com uma grande maioria, 437 a 100 e alguma coisa, votou para punir economicamente esses dois países. O motivo da punição é diferente de um para o outro, mas ambos os países eles tiveram a audácia, Camila, olha só, de ter um pouquinho de soberania. Então, no caso da Polônia, eles estão sendo punidos por dois motivos. Primeiro, pauta ambiental. A Polônia reabriu algumas minas de carvão para queimar o carvão e, de consequência, produzir energia. E também eles passaram uma lei no ano passado que dá mais autonomia ao judiciário, ao sistema judiciário polonês,
em relação à União Europeia. Em resumo, se um europeu ou um polonês cometer um crime na Polônia, seja ele qual for, a última palavra deve ser de um juiz polonês, em base às leis da Polônia. A União Europeia não quer isso, a União Europeia quer que essa pessoa seja julgada em última instância pela Suprema Corte Europeia em Bruxelas. Olha só que coisa. Já no caso da Hungria, é o seguinte, eles elaboraram uma lei, como diz ali, né, proteção à família, criança, onde basicamente o Congresso húngaro, e neste link que você colocou ali, Camila, as pessoas, a gente fez esse trabalho, pegamos a fonte da lei dentro do parlamento húngaro, fizemos a tradução, tá tudo bonitinho ali em PDF, quem quiser ler, né, essa lei, e basicamente o que ela diz? Que no ensino de educação sexual para as crianças não pode ter imagens, não pode ter vídeos, não pode ter material pornográfico, se a gente puder dizer assim. E a lei também dá mais, entre aspas, poderes, eu não gosto de usar esse termo, mas dá mais autonomia para que sejam os pais a decidirem em qual momento vai ser ensinado isso para as crianças e como, enfim, os pais poderão fazer esse acompanhamento junto com a escola. Várias ONGs, entidades internacionais, Anistia Internacional, comunidade LGBTQ+, viu nessa lei uma espécie de preconceito contra a comunidade. E aí, então, por isso, a Hungria está sendo penalizada. Olha só que absurdo. Porque isso iria contra os direitos humanos, Camila. Agora, o que o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, fez foi o seguinte: vocês querem punir a Hungria? Tudo bem. Eu vou jogar a lei para um referendo. E esse referendo, se não me engano, vai ser agora em abril. Então, será o povo húngaro a escolher se a lei será aplicada ou não. Ela está pronta, que nem eu falei, já foi aprovada pelo Congresso da Hungria, e pelo Parlamento, perdão, e está ali para quem quiser ler, está tudo bonitinho, traduzido em português. Nos dois casos, Camila, o que a gente vê é uma tentativa, tanto da Hungria quanto da Polônia, de uma certa autonomia, de uma certa soberania. E isso, perfeito, Camila, muito bom, você já entrou, tá aí, Tá, e como esse link aí que a Camila abriu, que está mostrando para os senhores agora na tela, é fonte direta do parlamento húngaro. Aí você pode ler a lei, e, meu amigo, você pode ler e concordar e não concordar, tá? Eu não estou aqui nem dizendo que você deve concordar ou não, mas uma coisa você tem que concordar comigo. O parlamento húngaro discutiu essa lei, aprovou a lei. A União Europeia não pode ir lá e dizer que a lei não pode entrar em vigor. Se as pessoas não gostaram da lei lá na Hungria, elas que agora tem eleição em abril, elas podem votar em parlamentares que não votaram a favor dessa lei. Isso é o resumo do que nós chamamos de democracia. Então tá tudo aí bonitinho, quem quiser se aprofundar mais. Agora, que nem eu falei, Camila, o grave aqui é esse ataque da União Europeia às instituições nacionais e à soberania nacional. Isso é muito grave. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal. Pessoal, aqui não dá para dar zoom. Aqui tem um botão escrito baixar, ó. Dá para fazer o download do arquivo, ó. Baixou aqui embaixo. Aí dá para ler com calma, dá para ler no telefone, no computador, onde vocês quiserem, tá? Então dá para baixar sim o documento. Perfeito. Ivan, teve o... Agora eu esqueci o nome dele, mas você vai lembrar porque você é um cara genial. Governador da Flórida, DeSantis. Ron DeSantis. Ele fez uma lei bem parecida, não fez? Sim. Que os LGBT quase morreram, se jogaram dos prédios, se enforcaram, mas ele falou... Se dane, importa as crianças. Muito parecida com a lei da Hungria. Basicamente, o que ele diz, olha, foi estabelecida ali, ok, educação sexual nas escolas, mas os pais, dentro dos conselhos escolares, e assim, com número ilimitado, então todos os pais podem sim ter acesso ao conteúdo antes que o conteúdo seja apresentado aos filhos, debatido, enfim. O que o DeSantis fez foi, olha, esse é um assunto delicado, isso aqui não deveria nem ser ensinado na escola, mas já que a escola vai ensinar, que seja, então, com a supervisão dos pais, da primeira à última letra ali do conteúdo. Bem lembrado, Camila, a lei do DeSantis é muito parecida com essa da Hungria.
Ivan, já que estamos falando de DeSantis, me lembrou dos Estados Unidos, uma thread do PH, né? PH Vox, que na verdade o nome dele não é PH, pessoal, é Paulo Henrique Araújo. Olha que demais. Ele falando sobre o Partido das Sombras, né? No caso, até o seu livro fala disso, mas na Ucrânia. E eu gostaria que você falasse, porque eu sei que isso lavou a sua alma quando veio a público. Falar do Hunter Biden com a história do tal do laptop do Hunter, que tem uma parte na Rússia, uma parte na China, não sei nem como particionaram o tal do laptop, e o PH trabalha em cima dessa matéria e fala, inclusive, do Giuliani, né, do Rudy Giuliani. Você pode falar um pouquinho para a gente? Camila, quando saiu a história deste computador do filho do Joe Biden, o Hunter Biden, o jornal americano New York Post, que é um jornal fundado, ele é mais velho que os Estados Unidos, se não me engano, e é fundado por um dos pais fundadores da América, o Alexander Hamilton. Nós estamos falando de um jornal com mais de 200 anos de história. Ok, ele tem uma pegada um pouco de tabloide, mas eles fazem jornalismo investigativo. As redes sociais baniram esse jornal por alguns dias para que eles não publicassem o conteúdo que tinha ali dentro do computador do Hunter Biden. E mais, Camila, pessoas como você e eu que fazem produção independente e trabalho jornalístico independente, nós quase perdemos aqui. Bom, você depois, enfim, mas nós quase perdemos. Nós não podíamos falar desse assunto. Era proibido. Era como se o computador não existisse. Aí você diz, bom, mas é fácil fazer isso com o Ivan, com o Paulo Henrique e com a Camila. Fizeram isso com o Rudolph Giuliani, advogado do Trump, um dos melhores prefeitos que Nova York já teve nos últimos, sei lá, 100 anos. Ele também não podia falar desse assunto. Ele teve a carteirinha de advogado dele do estado de Nova York revogada. Acho que agora ele conseguiu de volta. Então, como o computador a história do computador saiu 15 dias antes da eleição, e isso, segundo várias pesquisas, teria mudado o voto do eleitor nos Estados Unidos, e como a diferença, apesar de tudo que aconteceu, foi pequena, estamos falando de 80 mil votos num universo de 100 e tantos milhões, poderia ter dado a vitória ao Trump. Mas eles simplesmente calaram a quem quisesse denunciar o que estava ali nesse computador. O computador existe, ele está com o FBI. E agora, no meio de uma guerra, tá? Olha o momento que eles escolheram para admitir a existência do computador. Enquanto o mundo está olhando para o que está acontecendo na Ucrânia, aí vem o jornal New York Times, que é um jornal que fez campanha para o Partido Democrata, já tinha feito campanha para Hillary, é um jornal muito alinhado aos democratas. Agora o New York Times vem e admite a existência do computador e, inclusive, de boa parte do conteúdo. Obviamente que eles não admitiram toda a parte, porque, por incrível que pareça, Camila, nem o Rudolph Giuliani teve acesso a 100% daquilo que tem no computador, o advogado do Trump. Bom, aqui eu quero só ressaltar que, além do New York Post, um jornal britânico, o Daily Mail, também fez extensa cobertura em cima do computador do filho do Biden, só que, graças a Deus, a Inglaterra ainda é um país livre e eles não sofreram nenhuma punição por terem feito esse trabalho investigativo. Eu vi as fotos, Camila, e é a coisa que não dá para mostrar aqui no seu canal, tá? Devido ao conteúdo pornográfico. Bom... tem uns conteúdos muito pesados, inclusive com prostitutas. E familiares, né? Além de prostitutas, tem... como é que é quando é com família? Tem uma palavra que eu não lembro Incesto. Agora. Por aí. Bom, agora, o Paulo Henrique, nessa thread, ele traz as conexões do filho do Joe Biden na Ucrânia. Muita gente acredita que o Zelensky seja um governo, digamos assim, de fantoche do Joe Biden. Isso não é verdade, assim como ele não é fantoche do George Soros. Tanto Soros quanto Biden ficariam muito contentes se o governo Zelensky caísse. O Zelensky derrotou o candidato do Soros nas eleições de 2019, tá, pessoal? O que as pessoas associam o Zelensky ao Soros é porque, sim,
o Zelensky ele é favorável a algumas pautas que favorecem a agenda do Soros, mas isso não significa que ele seja o candidato ou o cara do Soros ali na Ucrânia, tá certo? A gente precisa separar as duas coisas. Então, neste livro que você tem aí a foto, e eu vou mostrar, e eu peço encarecidamente que você compre este livro para ajudar produtores de conteúdo independentes como o PH Vox, a gente traz a relação escuras entre a família Biden, principalmente, tá? Mais do que o Soros, até, assim, em termos de business, de negócios, na Ucrânia. O filho do Biden, ele foi sócio de uma empresa na Ucrânia que tinha como sócia também a primeira-dama de Moscou, na época, que muito provavelmente o marido só era prefeito porque tinha o aval do Putin. Vocês estão vendo como as coisas se conectam? Então tem muita coisa suja ali do Hunter Biden na Ucrânia, lavagem de dinheiro, pode ser que sim, eu deixo aqui no condicional, porque como eu disse, eu não tenho todo o acesso, né, ao material do computador dele, mas muita coisa está ali neste computador e passa inevitavelmente pela Ucrânia, Camila. O Donald Trump, em junho de 2019, tão logo o Zelensky venceu as eleições na Ucrânia, o Trump ligou para ele e disse, olha, eu sei, o filho dos... Então, né, ele era vice-presidente, mas quando começou a cometer os crimes ali, era senador. O Hunter Biden tem uma lista corrida e coloca o judiciário da Ucrânia para trabalhar, para investigar, ou seja, o Trump jogou dentro das 4 linhas, Camila, porque ele pediu para o judiciário da Ucrânia investigar, e eu acho que o Trump deveria ter ido um pouco mais além. Tipo, olha, estou mandando os meus aí para investigar junto com os seus, para a gente descobrir tudo isso. Em troca, ele garantiu para o Zelensky que o Putin não encostaria na Ucrânia, como de fato não encostou. O Putin só encostou na Ucrânia quando o Trump saiu do poder. Então, o Trump pediu isso para o Zelensky. Não sei se o Zelensky atendeu o pedido do Trump. Eu sei que isso quase deu um impeachment do Trump, por causa que os democratas descobriram essa ligação. Agora, um fato Zelensky, eu sei que você não está assistindo eu e a Camila aqui, tá? Eu sei disso. Mas, homem de Deus, se você sabe alguma coisa do filho do Hunter Biden, a hora de você publicar isso é agora. Você já devia ter publicado. Mas, enfim, já que não publicou, meu amigo, se você tem alguma coisa em mão, uma das maneiras de você salvar a Ucrânia dessa guerra é jogar isso para o mundo, tá? Se você sabe de alguma coisa, publique. Agora é a hora. Mesma coisa vale para o Putin, tá? Porque eu tenho quase certeza que o Putin tem uma cópia do HD do computador do Hunter Biden. Camila, são várias as conexões da família Biden com China e tudo mais, mas muita coisa podre aconteceu ali na Ucrânia. Ivan, já que você falou do Donald Trump, quando ele ainda era presidente, em discurso na ONU, ele alertou para a dependência do gás e do petróleo. E a galera da Alemanha riu da cara dele. Ele já estava prevendo alguma coisa, ele sabia que alguma coisa ia acontecer e deu toque. O que foi isso? Camila, era muito previsível. O que ele está alertando ali para a Alemanha, nesse discurso na ONU, é o seguinte: olha, cedo ou tarde vocês vão ter um problema com a Rússia, porque a cada dia que passa, em nome dessa agenda verde, leia-se Greta Thunberg, vocês estão ficando cada vez mais dependentes da Rússia. É lógico que o Putin, uma hora, vai mandar a fatura. E como demandou. Por que a Alemanha está de mãos amarradas nessa questão da Ucrânia? Ela não pode fazer nada além de enviar capacetes. Porque se o Putin fechar o gás, 40% das indústrias alemãs fecham na mesma hora, Camila. Muita gente fala da ameaça nuclear, né, da Rússia em relação a países europeus. Gente, o Putin tem uma arma muito mais eficiente que vai ter um estrago muito grande sem ele precisar sair matando pessoas, que é justamente essa questão da dependência do petróleo e do gás, que muitos países, mas o principal deles, a Alemanha, depende da Rússia. O Trump falou isso dentro da ONU e reparem depois nesse vídeo como a comissão, a delegação alemã ri do Trump. Só que o Trump é um cara, Camila, que ele já está acostumado as pessoas darem risada da cara dele. Só que no tempo ele acaba
tendo razão. Pouca gente sabe. O Trump se candidatou a presidente porque o Obama riu dele uma vez em um jantar na Casa Branca, dizendo: o Trump vai ser candidato, vai ser presidente, e fez uma piada. 5 anos depois, o Obama estava entregando a chave da Casa Branca para o Trump. Então, nesse discurso, reparem, aí, olha como a delegação alemã ri do Trump. Tem uma de óculos ali, que se eu pudesse conversar com ela, eu ia... Enfim, Camila, agora eu pergunto, quem é que está rindo? É o Trump é que nem o Bolsonaro, né? Avisa as coisas, aí o povo, maluco, teórico da conspiração, falou sem ter certeza, bota serinho de fake news, bane das redes, bane porque não vale nada. E aí, depois de um tempo, olha, ele estava falando a verdade. Inclusive, Ivan, já que estamos falando disso, a semana passada, retrasada, saiu a história dos laboratórios dos Estados Unidos financiando o laboratório na Ucrânia, assim como financia na China também, enfim. E a OMS pediu para a Ucrânia desativar os vírus que tinham lá dentro por conta da escalada. O Putin já vinha ameaçando e tudo. Falou, se ele realmente atacar, já desativa esses vírus, essas bactérias aí para não dar ruim. Não desativou, mas ainda não deu ruim e nem vai dar com a graça do Senhor. A questão é, quando essa matéria saiu, se não me engano, através daquele do menino loirinho, que é engraçado, acho que ele até é inglês, que é um blog independente que foi desmonetizado, foi perseguido, enfim. E aí, lógico que aí os independentes, os jornalistas independentes dos Estados Unidos e da Inglaterra começaram a soltar informação e soltar documento, tipo, chegou, soltou, é a forma que a gente trabalha, você sabe. A grande mídia que não teve acesso a esses documentos foram lá e fake news, e derrubou o perfil dessas pessoas. Agora foi comprovado que realmente existe, que eles estavam falando a verdade e que a OMS, inclusive, alertava para isso. Como é que você acha que fica essa questão, Ivan, tanto dos laboratórios, quais são os perigos que eles representam a nível mundial e da grande mídia com invejinha da Independente de ter sido mais rápida, meter um selo de fake news em tudo? Esse caso do Hunter Biden é um exemplo disso. O jornal New York Post, que as pessoas confundem com o New York Times, né? Mas o New York Post conseguiu antes do que os grandes, assim chamados grandes. O New York Post também é um jornal grande. Camila, a questão dos laboratórios é a seguinte. Quando a União Soviética colapsou, certo? Esses laboratórios já existiam ali na Ucrânia. E eles exigem uma manutenção muito cara. E ficou acordado, então, que os Estados Unidos assumiriam a manutenção destes laboratórios. Até aí, tudo bem. Aonde que vem um turn point, aí, uma virada muito importante nessa história? Em 2004, o então senador americano Barack Obama, esse nome diz alguma coisa para os senhores? Barack Obama? Pois é. Convenceu o então presidente americano George Bush de que, olha, já que nós estamos gastando dinheiro com esses laboratórios na Ucrânia, vamos investir um pouco mais e trabalhar com eles. E por que o nome do Obama aí começa a ganhar importância? Obama foi o mesmo presidente que autorizou o Anthony Fauci a investir no laboratório em Wuhan, na China. Então, o que eu acho que deveria ser feito é exigir uma investigação dos dois laboratórios. A China não quer a investigação do laboratório em Wuhan, mas está exigindo dos americanos a investigação no laboratório na Ucrânia. Os americanos não querem que nenhum dos dois laboratórios seja investigado. Então, assim, é uma história que eu não coloco a mão no fogo e, para as pessoas comuns do mundo todo, por que não fazer uma investigação, então, nos dois laboratórios? É isso que eu estou dizendo há dias. Bom, confirmar a existência do laboratório, beleza. A Rússia levou isso para a ONU. Ela jogou aí, neste caso em específico, tá, pessoal? Não em todos, mas neste caso ela jogou dentro das quatro linhas. Levou para a ONU. O embaixador brasileiro na ONU, inclusive, chegou a votar a favor da investigação. Ora, mas aonde que está o pulo do gato aí? Vamos investigar o laboratório da Ucrânia e vamos investigar o laboratório em Wuhan. Simples assim. Então, quando os Estados Unidos se recusa
a aceitar a investigação. Por que os Estados Unidos vão recusar a investigação em Wuhan, Camila? Ora, porque tem dinheiro americano ali da administração Obama. E o principal incentivador foi o Dr. Fauci. Você está vendo o tamanho da zona que está isso aí? Então, assim, os americanos não querem que investigue nenhum dos dois, a China quer que investigue só o da Ucrânia. Temo que nada vai acontecer, que nenhum dos laboratórios seja investigado, o que seria uma dívida histórica para com a humanidade, Camila. Não vem com esse negócio de dívida histórica, pelo amor de Deus. Não vem que eu tenho trauma dessa palavra. Vai ser uma grande perda. Mas você não concorda que para a humanidade eles deveriam investigar os dois laboratórios? Sim, deveriam, mas dívida histórica vai aparecer o neto de alguém da nossa época. Entendi. E ainda vai usar teu vídeo. Olha certo. Aqui, ó, naquela época eles já falavam em dívida histórica. Não estrague a vida das pessoas do futuro. Tá bom. Ivan, como é que a história dos caças poloneses escancara a péssima gestão de Joe Biden? Explica pra gente. Tipo, caça polonês, Joe Biden. Qual que é a ligação? O que aconteceu, Camila, com essa história aí? A Polônia veio a público e falou, olha, a gente tem aqui, agora não me lembro, 25 caças MiG-28 de fabricação soviética que estavam na Polônia, alguns deles funcionando, outros dependiam de manutenção, e eles falaram, a gente não vai entregar esses MiGs direto para a Ucrânia, mas nós concordamos que esses MiGs saiam da Polônia para uma base americana na Alemanha e lá os pilotos ucranianos peguem esses caças e levem para a Ucrânia. Bom, isso tudo foi publicado, Camila, do lado polonês. 40 minutos depois, os Estados Unidos nega e diz, não, a gente não está sabendo desse plano aí, não. Ninguém vai trazer caça aqui para a Alemanha, na nossa base, para daí levar para a Ucrânia. Aonde que está o furo aí? Quem negou essa informação foi o Pentágono, certo? Agora, para a Polônia ter feito essa publicação é porque eles tinham um acordo com o Departamento de Estado americano, Antony Blinken, Casa Branca. Ou seja, Casa Branca e Pentágono não acordaram o plano antes. Vamos resumir isso. O Antony Blinken, né, secretário ali de Estado americano, fechou o acordo com os poloneses. A Polônia vai dar os 25 MiGs. A primeira coisa que ele vai fazer é ele pegar o telefoninho dele e ligar para o Pentágono. Pentágono, avisa lá na base de Ramstein, na Alemanha, que vai chegar 25 MiGs poloneses lá. Tá? Alguns precisam de manutenção. Beleza? O cara do Pentágono vai perguntar, mas para que é esses? Da onde? Como é que vocês estão trazendo 25 aviões da Polônia para cá? Não, então, daí os pilotos da Ucrânia vão ir aí buscar. O cara do Pentágono vai dizer, não. Aí o Blinken vai voltar para a Polônia e vai dizer, não deu certo o plano. Não teve essa conversa entre secretário de Estado e Pentágono. E a Polônia deve ter concordado alguma coisa com a Casa Branca, e eu não duvido que tenha até o nome da Kamala, porque a Kamala andou passando pela Polônia naqueles dias, e falou, não, beleza, chegamos, olha que boa notícia, vamos dar a notícia de que a Ucrânia vai receber esses 25 MiGs. Mas não deu 30 minutos, Camila, para você ver a gravidade da coisa. O Pentágono já veio e falou, a gente nem está sabendo de MiG algum. Primeira pergunta que fica, o Pentágono talvez não tenha concordado com o plano? Pode ser. Pô, mas daí você não publica, né? Segundo, que é o que eu acredito que aconteceu, nem avisaram o Pentágono. E desde a posse do Joe Biden, antes, aliás, da posse, o Pentágono e a administração Biden não vêm se comunicando. O Pentágono, dentro das instituições ali nos Estados Unidos, foi a que mais, digamos assim, contestou, não é a palavra correta, mas ficou com uma pulga atrás da orelha em relação às eleições americanas, vamos colocar assim, ao resultado. E a comunicação, então, entre Pentágono e Casa Branca nunca foi muito boa. Na crise da retirada dos americanos no Afeganistão, isso ficou muito claro. Em mais de uma ocasião, eu diria pelo menos em 6 ou 7, Camila, o Biden vinha e falava uma coisa, o Pentágono, 30, 40 minutos depois, vinha e desmentia. Isso pode acontecer uma vez, né? Faz parte, né? A comunicação no meio daquele caos todo pode ser confusa, mas
em 10 dias você ter o Pentágono desmentindo o presidente americano 6, 7 vezes, não. Aí ainda mais, né? Tipo, ó, vamos ver o que o Biden vai falar aqui. Assim que ele terminar, convoca uma coletiva e vai lá e desmente ele. Ou estão fazendo uma sacanagem com o Biden, ou que eu acredito que não é, porque senão cabeças teriam rolado, ainda mais nos Estados Unidos, ou de fato essas duas instituições não estão conversando e se alinhando. Eu tenho comigo, Camila, que o Pentágono, dentro do Pentágono, cada vez mais generais e militares colocam em dúvida o resultado das eleições americanas de 2020, Camila. Ivan, União Europeia, né? Por causa dos combustíveis, que o preço está altíssimo, mas segundo a oposição brasileira, isso é culpa do Bolsonaro. É que o cara é tão foda, tão topzera, tão, né, importante assim, ó, poderoso, que ele determina isso no mundo inteiro. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Além dos combustíveis, outros produtos começam a sentir o efeito da guerra. Cotação do trigo mole, do milho, que marcam respectivamente 17% e 23% em relação à semana passada, ultrapassam pela primeira vez na história, na Itália, 400 euros por tonelada. O combustível e o aumento dos alimentos é culpa do Bolsonaro? Saiu do condomínio dele? Antes fosse, né, Camila? Aí seria fácil de consertar o problema. É só pedir, ô presidente, dá um jeito aí. E dizer, tá ok. Mas não é assim que as coisas funcionam. O custo de vida no Reino Unido, mesmo fora da União Europeia, está muito alto. Eu mesmo, Camila, não minto, fui no supermercado, que quando a gente acompanha a geopolítica, a gente tem essa vantagem, pelo menos, a gente vê a besteira que vai acontecer ali, e a gente se previne para tentar economizar algum no final do mês. Fui no supermercado, comprei óleo de soja, comprei farinha, comprei derivados de farinha, porque eu sabia que o preço ia subir. E esse é um caso, Camila, que independente, a guerra pode acabar a qualquer momento, e a gente torce para isso. Mas a agricultura da Ucrânia está totalmente comprometida, porque o cara que devia estar preparando a terra, agora é época de plantio, né? Na Ucrânia começa a primavera e tudo mais. Ele está com um fuzil na mão, ele não está trabalhando a terra. Mesma coisa acontece do lado russo, a questão dos fertilizantes e tudo mais. Então, mesmo que a guerra termine, a agricultura ela está comprometida na Ucrânia. E por que a Ucrânia tem toda essa importância? Porque a Ucrânia, Camila, ela é conhecida na Europa como a cesta de pães da Europa, justamente pela alta produção de trigo. Ela tem um terreno muito fértil ali nas margens do rio Dnipro, mais à direita no mapa, mais a parte oriental. Então, ela é uma grande produtora de trigo. E com trigo você faz o quê? Faz pão. Então, a tendência, realmente, por causa da guerra, é que preços de derivados de cereais aumentem, inclusive aí no Brasil, viu, Camila? Porque tem um outro ponto. Outro país muito produtor de trigo é a Argentina. E adivinha só para quem a Argentina vai vender o trigo dela? Para a China. Já deve estar toda comprometida a produção do país. Então, preparem-se. Vai, sim, aumentar o preço. Eu não estou dizendo que vai faltar produtos como derivados da farinha de trigo, né? Enfim, do trigo em geral, às prateleiras dos supermercados. Eu não estou dizendo isso, mas a tendência é que os preços aumentem de uma maneira que nós nunca vimos, pelo menos na nossa geração. Camila, a guerra nunca traz nada positivo, mas uma coisa que ela trouxe que eu diria que está abrindo o olho das pessoas, pela primeira vez eu vi uma geração mais nova do que a minha, mais preocupada com o preço, aqui na Europa pelo menos, de produtos alimentícios do que com o plano de celular da internet. Isso porque as pessoas estão abrindo o olho para o fato de que depois de 3 dias sem se alimentar, você pode estar com melhor internet, com o melhor iPhone na mão, e um pãozinho do lado, você vai dar mais valor para o pãozinho. E isso está abrindo um pouco o olho das pessoas, pelo menos aqui no Vale Continente, Camila. Eu acabei de lembrar de uma cena do filme Na Sombra de Stalin, que ele está no trem, o Jones está no trem, indo para a Polônia não, para a Ucrânia,
E ele tá ali de boa comendo e tá todo mundo no trem assim, ó. Aí ele fica tipo, meu, o que que tá acontecendo? Porque ele foi para lá para investigar os grãos de ouro do Stalin. Então, por consequência, todo mundo lá deveria ser muito bem alimentado, né? Não passar necessidade. Aí chega um cara e fala assim para ele, num frio, aquela neve, ele fala assim, ó, eu te dou meu casaco por meio pão. Aí foi quando ele se toca. Ele fala, né? Ele fica meio assim, aí ele dá o pão, aí ele joga um resto de maçã assim no chão do trem e vai um monte de e ele se toca que, tipo, meu, tem alguma coisa de muito errado. E as pessoas trocam a própria roupa naquele frio por meio pão. É aí nesse momento de desespero, de falta de alimento, que a gente começa a dar valor para o que importa, né, Ivan? E a nossa geração, Camila, e mais a geração que veio depois, a gente não viu isso ainda. Principalmente aqui na Europa. E eles estão começando a perceber isso agora. E não foi a pandemia que trouxe isso, foi a guerra. Graças a Deus a gente ainda não viu, espero que a gente nem veja. Tomara. Ivanzinho, China, a gente tem que falar da China porque a China é um dos países mais hipócritas, né? Mais canalhas que a gente conhece, que está falando que eu não tenho nada a ver com o conflito da Rússia e Ucrânia. Eu que fomentei de jeito nenhum. E nós sabemos que foi. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Camila, a participação da China é fundamental e ela tem poder para acabar com a guerra com 2 telefonemas do Xi Jinping. Como que eu posso saber disso? Ora, foi a China que determinou o dia da invasão da Rússia à Ucrânia. A Rússia estava pronta para invadir a Ucrânia desde dezembro. Ela só invade em fevereiro por causa do pedido do Xi Jinping ao Vladimir Putin de esperar os Jogos Olímpicos de Inverno acontecerem, que foram realizados na China. Isso, por si só, já mostra o tamanho do poder de influência da China na Rússia. A Rússia, depois das sanções que foram impostas, declarou que praticamente, enfim, está muito dependente da economia chinesa. Em um telefonema na sexta-feira entre Joe Biden e Xi Jinping, o Xi Jinping disse que a guerra não é de interesse de ninguém e que, enfim, alguma coisa precisa ser feita na diplomacia, etc. Mas a China está ainda muito, muito aquém de declarar assim, um apoio maior, seja a Rússia que a Ucrânia. Ela está muito ambígua, está difícil de você conseguir captar os sinais que vêm da China. O Serviço de Inteligência americano disse que a China estaria disposta já a fornecer armas para a Rússia. Porém, Camila, essa informação eu pego ela com certo cuidado, porque a gente está falando de 22, 25 dias de guerra, e com todo o respeito, se depois de 25 dias de guerra, 25 dias, a Rússia já está precisando de armas da China para invadir a Ucrânia, ou o exército russo não é tudo aquilo que a gente imaginava, e que não é mesmo, porque pela dificuldade que eles estão tendo, mas aí já, com menos de um mês de guerra, pedir armas para a China, tem alguma coisa que não fecha. Eu acho que a Rússia tem um estoque de munição e armas maior do que 25 dias de guerra na Ucrânia, né? Então, também essa informação a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa. Agora, de fato, a China teria o poder de conter aí, digamos, segurar a Rússia, mas é aquela pergunta que vem, né? Se a China chegou até a programar a data da invasão, muito provavelmente ela não tem interesse em parar a Rússia neste momento. Ela sabia que a Rússia ia fazer isso, a não ser que o Putin tenha prometido para o Xi Jinping, ó, eu vou lá, liquido a fatura em uma semana, 7 dias, 5 dias, e pronto. Entendeu? E o Ocidente vai colocar algumas sanções ali, mas não vai ser tudo isso e vida que segue. Não foi o que aconteceu. Isso pode mostrar aí algo que saiu fora do plano. Agora, o fato é que o movimento chinês está muito nebuloso, está muito complicado da gente decifrar, viu, Camila? Não, sempre, né? E tem gente ainda que defende a China, mas vocês fazem teoria da conspiração, porque a China é um país, é uma potência econômica, porra, vai morar lá então, cara, entendeu? Gosta tanto da China, não precisa trazer ela para o Brasil. Pode ir para lá, não tem problema nenhum. É um país grande, né? Cabe todo mundo lá.
Cabe, eles estão precisando de jovens. Olha só, você comunista que defende China, Cuba, Venezuela, a China está ficando sem mão de obra. A população está envelhecendo e, como pela política do filho único, as pessoas acabaram que não fizeram filho, está faltando mão de obra, vão para lá, vocês serão muito bem recebidos aos moldes do Partido Comunista Chinês. Ivan, explica para a gente quem que é Dugin. Alexander Dugin, que aqui na mídia brasileira compara ele com Olavo de Carvalho. Ah, ele é o Olavo de Carvalho do Putin. Então, eu não vejo ele como uma pessoa ruim, porque o Olavo tinha conselhos muito tops. Quem que é ele? Qual que é a influência dele nessa guerra? Inclusive, tem pessoas que falam que ele é uma cópia malfadada de Rasputin. Por quê? Camila, o Dugin, ele é o mentor ideológico. É que daí fica gravado, né? Eu não só o mentor ideológico, mas filosófico, principalmente, do Putin. Repare, o Serviço de Inteligência alemão já começou a investigar o Dugin essa semana, justamente por ele ter influência não só no Putin, em vários governos na Europa e candidatos em eleições, enfim, correntes políticas. Então, sim, ele tem essa importância ideológica muito grande dentro desse conceito do eurasianismo, que ele divide entre povos da terra e povos do mar. Quem seria o povo da terra, segundo Dugin? Os russos, os chineses, os mongóis, toda aquela região do mundo. Quem seria o povo da água, Camila? Povo do mar. Eu, você, descendentes de portugueses, latinos, britânicos, que são aqui do lado do Oceano Atlântico, então, que fizeram suas grandes conquistas atravessando o oceano, chegando ao outro lado do mundo, coisa que os russos não fizeram. Então, ele tem muita influência dentro do Kremlin. Recentemente, em uma entrevista, perguntado, isso coisa de dias, tá? Não já com a guerra em curso, perguntaram para ele, você tem falado com o Putin? Você tem ido ao Kremlin? Ele falou, não vou responder essa pergunta. A gente pode entender que ele, sim, tem falado com o Putin e ele tem grande influência nas decisões do Putin, principalmente ideológicas. E não adianta vir aqui tentar tirar a ideologia deste combate, do que está acontecendo na Ucrânia, porque é o erro número 1 que você pode cometer. Quem trouxe a questão ideológica e deixou claro para o mundo, não foi eu aqui, o Ivan ou a Camila, foi o próprio Putin, um discurso que ele fez no dia 21 de fevereiro, a segunda-feira antes da guerra ali, quando ele discursou para o mundo de dentro do Kremlin, explicando o que era a Ucrânia na visão dele e o que deveria ser feito. Ali tem muito de Dugin, Camila. E só um detalhe, nessas conversas que estão acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, um detalhe que chamou a atenção, os russos querem que eles retiram as tropas e tudo mais, mas eles querem que o idioma russo continue sendo falado na Ucrânia, ou seja, que não seja proibido, e que as emissoras de televisão e rádio russas possam operar dentro da Ucrânia. Se isso não foi uma ideia do Dugin, passou perto. Mas para o professor Alexandre Dugin, é muito mais interessante ter o idioma russo e meios de comunicação funcionando do que tanques no meio de Kiev. Com tanque, ele não vai convencer dentro da cabeça do ucraniano aquilo que ele quer. Ele vai conseguir matar esse ucraniano, mas ele não consegue convencer. Agora, através da cultura, que o professor Olavo passou uma vida falando, talvez agora no Brasil as pessoas que estão pelo menos assistindo esse vídeo vão ver a importância disso, através da cultura. E como é que você chega na cultura? Através do idioma e meios de comunicação, você consegue reverter uma geração que pode ser que daqui 15, 20 anos estejam com a bandeira russa no centro de Kiev e aí não precisa disparar uma bala. Você entendeu, Camila? A profundidade da importância do professor Alexandre Dugin nessa guerra? Seria a mesma importância do Olavo para a gente se nós estivéssemos em guerra e o professor Olavo ainda estivesse entre nós, né? Um excelente conselheiro.
que dá as diretrizes, né? Eles têm uma visão diferente dos fatos, dá uma diretriz certeira, né? Se muita coisa do professor tivesse sido colocada em prática. Mas, enfim. Só um ponto, até para registro, Camila. Só separar aqui que, embora eles comparem o Olavo e o Dugin, ambos têm uma visão completamente diferente de mundo, tá? Só para quem nunca ouviu falar nem de Dugin, nem de Olavo, saiba disso. Não, sim, tanto que o professor Olavo já falava dele, aí o pessoal ficou até maravilhado quando ele fez a nota a respeito da morte do professor e tudo, justamente por conta dessa oposição ideológica. Mas não é porque você é opositor ideologicamente a alguém que você precisa ver se é alguém como seu inimigo que precisa ser eliminado, né? E se não me engano, Camila, olha, o professor Olavo foi o único, ou um dos poucos no mundo que conseguiu debater e vencer o Dugin num debate, tá? Isso por si só já é um brasileiro, olha aí. E já mostra, inclusive, o intelectual do professor, né, que não era um astrólogo, né? Muito mais. Quem me dera ser um astrólogo com essa capacidade filosófica. Conhecimento do professor. Pois é. Ivan, já que estamos falando de Dugin, vamos falar de Rússia, que o Putin está chateado que o Zelensky não cede. Como assim? Estou tentando fazer um acordo. O homem não cede. Foi até reclamar para o chanceler alemão Olaf. Eu não consigo falar esse nome sem lembrar da Elsa. Você quer brincar na neve? O Olaf, que a Ucrânia está tentando atrasar as negociações de paz, inclusive durante um show, ele disse que o país dele nunca esteve tão forte. Quem disse isso foi o Putin, que estava discursando em um evento de 8 anos da anexação da Crimeia, mas ele, mesmo que o país esteja forte, a coisa toda, ele está um pouco chateado, porque o Zelensky não ajuda na negociação e ele não pode fazer nada. O que está acontecendo? Camila, existe uma corrente muito grande, tá? E alguns russos já começaram a dizer isso. Inclusive, olha só, a gente fez uma entrevista lá para o TV do Jornal Cidade Online e a gente comentou isso e algumas pessoas, com razão, questionaram. Bom, o chefe da Guarda Nacional da Rússia, depois da missa em Moscou, em que domingo passado, Camila, disse o seguinte: olha, realmente a operação na Ucrânia não está saindo como nós imaginávamos, mas nós vamos sair vencedores e tudo mais, mas não saiu conforme o plano A, nós já estamos no plano B, foi isso que ele quis dizer. Gente, chefe da Guarda Nacional da Rússia, o cara foi chefe da segurança pessoal do Putin, falou isso, tá? Bom, então, como as coisas não saíram conforme o esperado para o lado russo, a Ucrânia agora, e Camila, eu não digo que eu concorde com o que a Ucrânia está fazendo, tá? Que seria necessário uma análise muito mais profunda. Mas a Ucrânia, de fato, eu concordo com o Putin nesse caso. Porque se você pegar o peso do que era a proposta de rendição da Rússia para a Ucrânia no dia 1 da guerra, era muito forte. 20 e tantos dias depois do combate, a Rússia retirou ali algumas de suas exigências. Exemplo, no começo eles queriam que o Zelensky não fosse, né, o presidente da Ucrânia, que ele caísse. Hoje a Rússia concorda em manter o Zelensky no poder. No meio das negociações, a Rússia queria colocar o primeiro-ministro, lá no parlamentarismo, que fosse recomendado por Moscou. Essa recomendação também saiu. Depois, a Rússia queria a completa desmilitarização da Ucrânia. Hoje já se fala em um modelo sueco, onde a Ucrânia manteria boa parte de suas forças armadas, reduzidas, mas já não é completa desmilitarização. Então, nesses 20 e tantos dias, você foi vendo que, de fato, a Rússia foi cedendo em alguns pontos. Obviamente, porque o plano não está saindo conforme o combinado. Muita gente acredita que a Ucrânia poderia ter feito 1 ou 2 passos, cedido em alguns outros pontos, e, sabe, você está com a negociação mais avançada. Só que existe uma política ali, aparentemente dentro do governo ucraniano, que diz, olha, quanto mais tempo a guerra durar,
pior é para a Rússia, então daqui 10 dias a gente pode conseguir um acordo melhor. Minha opinião, Camila, estão brincando com fogo, porque o Putin ele pode chegar em uma situação que ele fique sem saída. E ao ficar sem saída, ele pode começar a elevar, digamos assim, o material bélico que ele está usando na Ucrânia. Não estou falando de material bélico nuclear, devido à proximidade com a Rússia, também tem esse problema, né? Essa seria a última, realmente, ali, o último recurso, né? Nas armas químicas, por que não? E olha só, Camila, eu e você, a gente trouxe isso, e está registrado aqui no seu canal. Lembra quando a gente fez uma análise do resultado das eleições parlamentares na Rússia? De que o Partido Comunista lá estava ganhando espaço? Você sabe o que a inteligência do Reino Unido já começou a falar por aqui? Diz, olha, ninguém gosta do Putin, né? Pelo jeito ele não é o cara mais popular na Europa. Mas muito cuidado para não deixar esse homem sem uma alternativa, porque cada vez que dá uma revolução na Rússia, você nunca sabe o que vem depois. E que este depois poderia ser o Partido Comunista tomar o poder na Rússia. E se está difícil com o Putin agora, você imagina o Partido Comunista Russo, que é o partidão, tá? Que é aquele mesmo da União Soviética. Ele é herdeiro daquela corrente, né? Pouca gente sabe, mas o partido do Putin seria o PSDB na Rússia. Se o Partido Comunista subir ao poder na Rússia, meus amigos, aí não é um Putin só que você tem, aí é todo um esquema muito maior. Então, do lado britânico, existe essa leitura de que, olha, cuidado, melhor que o Putin saia do poder por formas naturais do que por um golpe. Já os americanos discordam. Os americanos, e assim, Camila, domingo que vem, se a gente gravar de novo, a gente pode até falar um pouco dessa divisão do Reino Unido com os Estados Unidos, tá? O Boris e o Biden não estão conversando. E como morador do Reino Unido, eu digo graças a Deus que eles não estão conversando. Mas existe essa leitura, então, diferente, de que não, derruba, nem que seja por um golpe, o Putin tem que cair. Do outro lado, os britânicos, que, modéstia à parte, têm talvez o melhor serviço de espionagem do mundo, hoje estão dizendo, olha, cuidado, você nunca sabe o que pode vir numa revolução da Rússia. Então, existe essa leitura aí de que o Zelensky está tentando ganhar tempo para conseguir um acordo melhor. Só que ele tem que entender até onde ele pode ir, porque a linha que separa esse acordo melhor de uma tragédia, ela é muito fina, Camila, e pode a situação sair de controle. Meu querido amigo, chegamos ao fim, são 1 hora de pura informação. Faz o teu jabá que eu preciso ir descansar a minha pequena barriga. A sua pequena barriga vai descansar. Pessoal, sigam o canal PH Vox aí no YouTube. É fácil, é 5 letras. PHVOX. Você já encontra a gente lá. Programas de segunda a sexta, às 4 horas da tarde. Sábado, às 10 horas da manhã. Um time de analistas de geopolítica e cultura e religião. E também eu peço encarecidamente que você considere a ideia de comprar este livro, porque você vai entender muito dos podres do establishment americano, George Soros, Joe Biden, como que o Joe Biden pôde vencer essas eleições da maneira que venceu. A gente explica tudo aqui no livro. Já que na época não dava para falar no YouTube, né, Camila? A gente escreveu um livro. Parece, se continuar assim, daqui a alguns dias a gente vai poder voltar a falar disso no YouTube. Mas enquanto esse dia não chega, e além do que nem eu falei, você ajuda ao trabalho de comunicadores independentes como o nosso. É isso. Amigão, terminou de lavar a louça agora? Se não terminou, vai lá e lava a louça de domingo, que ninguém merece. No mais, é isso. Um beijão para você, Camila, para sua audiência, e a gente conversa. Gente, então se vê no próximo domingo. Eu, você e o Matheus, que está aqui dentro. Um mega beijo no coração de todos, que Papai do Céu os abençoe imensamente, que a semana de vocês comece com muita paz, bênçãos e vitórias com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até mais.